Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Muito bem, bom dia, preciosos irmãos em Cristo. Gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã algo que talvez vai mexer um pouquinho com o clérigo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 e o 2. Apenas 1 e o 2 versículos, tomando esta escritura, falando a respeito do ministério pastoral. Irmãos, eu gostaria de enfatizar o versículo 2 com os irmãos nesta manhã, que eu gostaria de chamar a atenção a respeito de um assunto. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja bem, meu irmão, como todos os dons dados por Deus, o pastor, o ministério, é também um dom dado por Deus, não é? Pastor, ministério pastoral dado por Deus. Agora, talvez, como eu disse, essa meditação, não seja, de certa forma, voltada para este pequeno público da qual ouve as devocionais de manhã, porque elas são mais direcionadas aos irmãos que creem na palavra, mensagem, que congregam com a gente, ou seja, mas atinge, mas vai para outras pessoas. Dificilmente um pastor vai ouvir isso, mas é como um posicionamento para os irmãos estarem inteirados a respeito do posicionamento que temos tido, porque poderia alguém fazer uma pergunta: por quê? Que o pastor Maurício não pertence a nenhum companheirismo, não está em nenhum companheirismo, não vai nos encontros. É exatamente por algo que Deus fez em minha vida. Eu digo isso com toda clareza e firmeza, que é o que Deus fez. Se você sai de um lugar, de um determinado companheirismo ou determinado lugar, é uma coisa, mas quando Deus tira, é outra coisa. Então, pode ser que isso fira alguém. A intenção da gente não é ferir, embora a pregação que não fere, aquela pregação precisa ser ferida com a palavra, a nossa intenção não é ferir ninguém. Mas veja bem, ministério de um pastor. Um pastor, ele deve ser marido de uma mulher. Isso é a palavra de Deus, e nós confiamos e cremos na palavra de Deus e estamos obedecendo a palavra de Deus, queremos obedecer a palavra de Deus. Então, o versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 3 é Bíblia, Independente do dom que o homem tenha, a mulher, seja lá quem for, seja qual for o dom, logicamente, a pessoa diz: não, mas todo dom é dado por Deus. Certo, todo dom é dado por Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, está escrito: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e ao outro, a operação de maravilhas, e ao outro, a profecia, e ao outro, o dom de discernir os espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então alguém poderia dizer e usar desta escritura para dizer: olha, o dom que o meu pastor tem, o dom que fulano tem, cicrano tem, é dado por Deus. Então o que faremos com isso? Ora, meu irmão, minha irmã, qualquer dom mesmo dado por Deus, aquele dom não deve fazer uma pessoa negar a palavra de Deus. Não é verdade? Qualquer dom mesmo dado por Deus, aquele dom não deve ferir, nunca ferir ou distanciar-se da palavra de Deus, seja ele quem quer que seja, ou seja ela quem quer que seja. Alguém poderia dizer: olha, jamais o pastor fulano de tal deveria parar de ser pastor porque ele tem um dom maravilhoso. E eu digo, meu irmão, minha irmã, baseado na palavra de Deus, se ele tem 2 casamentos, ele deve sentar. Ele deve estar sentado, independente do dom que ele tenha, porque a própria palavra de Deus diz que ele deve ser marido de uma mulher. Mas o que tem acontecido hoje, geralmente acontece, é que o dom está sendo usado, mesmo ele dado por Deus, está sendo usado para atrair fama, dinheiro ou mulher. Essa é uma realidade inevitável dos nossos olhos verem. Dinheiro, fama e mulher. Não que um pastor não pode ter dinheiro, não digo isso. Não é verdade? Não que um pastor não possa ser conhecido, eu não digo isso. Mas se aquele dom é dado, está sendo usufruído para atrair fama, dinheiro, mulher, aquele dom está prejudicando aquela pessoa. Ou seja, prejudicando a outros também. Nada deve ferir a palavra de Deus. Vocês concordam? Eu creio que sim. Muitos dizem: mas aquele homem ou aquela mulher tem um dom maravilhoso. Nunca dom deve ferir a palavra de Deus. E lembrando que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Então, às vezes uma pessoa tem um dom maravilhoso, mas aquele dom que ela herdou do seu nascimento, aquele dom ela não precisou se arrepender daquilo. Então, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, mas eu digo também que o único dom que é dado mediante o arrependimento é o dom do Espírito Santo. Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você pode ler isso a partir do versículo 27. Vai lendo e você vai ver que coisa maravilhosa o que o apóstolo Pedro diz. Mas voltando aqui, meu irmão e minha irmã, o pastor, ele deve ser marido de uma mulher, independente do dom que ele tenha. Não é assim? Isso é o que tem acontecido em todas, praticamente quase que em todas as denominações que nós conhecemos. Pessoas envolvidas com a fama, com dinheiro, com mulher, por ter um dom maravilhoso. O dom tem prejudicado aquela pessoa, aquele homem, não é? Ora, o que as pessoas mais fazem com o dom hoje? Da música,
não é para atrair fama e dinheiro e mulher? Os dons, por mais que sejam belos, eles nunca devem distanciar o homem da palavra de Deus, ou deixar ou fazer ele negar a palavra de Deus. Mas eu repito, o que tem acontecido por causa da fama, do dinheiro e da mulher, eles negam a palavra, eles pisam na palavra de Deus, e isso será cobrado deles. Na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, no parágrafo 15, o irmão Branham diz: então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez, e eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos, e eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. Os homens saem e estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, talvez isso tenha ajudado. Talvez essa devocional faça você olhar com outros olhos para as decisões que temos tomado a respeito de estar em determinado ou não estar em determinados lugares, em companheirismo, e vocês vão me entender. Eu creio que sim, se forem dirigidos pelo Espírito Santo. Amado e minha amada irmã, desejamos em ficar completamente com a palavra de Deus. Digo, a pregação que não fere, aquela pregação precisa ser ferida com a palavra. Deus te abençoe no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.